Olá, meus amigos, voltei. Então tá, eu tenho hoje um assunto para conversar com você, né? Uma notícia para te dar, que eu acho que vai ser muito bem-vinda pela grande maioria de nós, né? Mas antes eu queria só te, assim, dividir com você alguns pensamentos que eu tenho em relação ao assunto desse vídeo, né? A gente sabe muito bem que a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente acorda de manhã e a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia, né? A gente não tem a menor ideia, quer dizer, a gente tem ideias sobre o que a gente quer que aconteça, ou sobre coisas que a gente planejou que aconteçam, mas a gente não tem garantia nenhuma de que aquelas coisas vão se cumprir, né? Um determinado dia que a gente acorda, a gente pode se envolver num acidente de carro, receber um diagnóstico indesejável, perder um ente querido. Então eu entendo perfeitamente que a fé é um elemento importante na vida dos seres humanos, né? Para a gente poder ter força para se levantar cada dia e lidar com a imprevisibilidade que é a vida, né? Eu entendo isso. Eu entendo também que por conta dessa vulnerabilidade humana, existem muitas instituições que tiram vantagem dela, né? Existem instituições que se dizem religiosas que te dão respostas que eles mesmos criaram para perguntas sinceras que você tem. Existem instituições religiosas, eu não estou dizendo que são todas, mas existem aquelas que vão tirar vantagem da tua boa fé e te fazer acreditar em coisas que não são reais, para elas poderem atingir os objetivos bem terrenos que elas têm, né? Então, eu acho muito importante você, enquanto tendo fé em algo ou em alguém, eu acho importante que você compreenda a diferença entre misticismo e fatos. Como assim? Misticismo, eu vou te dar um exemplo, tá? Pelo menos é como eu vejo, eu não tô te ensinando nada aqui não, tá? A gente tá só conversando, batendo um papo, você não precisa concordar comigo. Essa é a maneira como eu penso, tá bom? Então, misticismo, digamos que eu tenho, é o seguinte, na minha maneira de ver. Digamos que eu mostro para você uma cruz de madeira, mais ou menos deste tamanho aqui, tá? Uma cruz feita à mão, de madeira. Misticismo é eu chegar para você e mostrar essa cruz e falar para você o seguinte, olha, eu creio que essa cruz aqui seja abençoada, eu acredito que ela me aproxima de Deus, eu acredito que quando eu tenho fé e eu carrego essa cruz comigo, eu consigo alcançar as bênçãos que eu tenho pedido para Deus. Isso é misticismo. Está aberto à tua interpretação. Você pode concordar comigo ou não. Você pode passar a acreditar naquilo tanto quanto eu acredito ou não. A tua liberdade, ela fica intacta quando se trata de misticismo. E não existe mal nenhum nisso, porque eu não estou tirando nada de você, eu não estou impondo que você acredite no que eu estou te falando em relação àquela cruz de madeira. Tudo bem, você vai ter a tua opinião, eu vou ter a minha. Agora, a gente vem, o oposto, né, ao misticismo, eu diria que são os fatos. Agora vamos imaginar, hipoteticamente, que essa mesma cruz de madeira eu mostro para você e eu falo para você o seguinte, olha só, essa cruz de madeira, ela foi feita pelas próprias mãos de Jesus Cristo. Ele era um carpinteiro. E essa cruz foi feita por ele. Eu recebi de Deus uma revelação num dia ou numa noite que eu estava orando com muito fervor a ele. E ele me mostrou onde eu encontraria essa cruz. E ele disse para mim que se eu tivesse fé suficiente, guardasse os mandamentos, a partir dessa cruz, eu ia ser chamada para realizar uma obra divina aqui na Terra. Pronto.
Agora eu estou falando para você de fatos históricos. Eu estou falando para você que eu realmente orei e tive uma revelação. Eu estou afirmando para você que aquela cruz foi feita pelas próprias mãos de Jesus Cristo. Agora eu não abro espaço para você. Eu abro espaço para você acreditar ou não, mas você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Porque se eu chegar para você e começar a te convencer de que se você realmente quer receber as bênçãos que você pede para Deus, se você quer ser protegida do mal, você precisa se filiar a essa igreja que eu fui chamada por Deus para fundar. Tá? Agora a tua liberdade ela é reduzida porque eu estou falando de fatos. E agora eu vou estar falando para você, nossa, você tem um coração muito duro porque você não acredita no que eu tô te falando, né? Você deveria orar e perguntar diretamente a Deus se essa cruz aqui foi feita pelas mãos de Jesus Cristo ou não. E se você orar com fé sem duvidar, você vai ter uma resposta de que eu estou te falando a verdade. Eu misturei a perfeita porção de misticismo com conhecimento. E agora eu causei uma confusão mental em você. Um emaranhado de ideias em você. Talvez eu ouse falar para você, sabe aquela oração que você tem feito há tantos anos, pedindo para Deus te mostrar o caminho que você deve seguir? Aqui estou eu. Ele respondeu às tuas orações. Agora, se você não aceitar, então, como diz lá no Novo Testamento, né, seria melhor que você nem tivesse nascido. Melhor do que conhecer a verdade e rejeitá-la. Meu Deus. Agora eu comecei a entrar, a invadir o teu cérebro e tirar a tua liberdade de escolha. E tirar principalmente o teu direito de questionar, de discordar, de virar as costas e seguir com a tua vida e me deixar pra lá. Se eu te convencer de tudo isso, agora eu te tenho na mão. Mesmo que eu te peça teu tempo, bens, talentos e energia, você vai me entregar tudo. Porque você acredita nas coisas que eu te falei como fatos. Fatos são fatos. Ah? Bom, por que eu tô te falando tudo isso? Porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela faz isso contigo. Desde a fundação dela, um processo, né, começou a acontecer em que ela foi misturando misticismo com fatos e foi criando uma religião que te prende, que te confunde, que tira a tua liberdade de pensar, de questionar, que tira a tua liberdade de sair dela com paz de consciência. Porque se você decidir sair dela, claro que você é um fraco, claro que você largou a barra de ferro, você não conseguiu perseverar até o fim. Claro que você está sob a influência de Satanás, sabe por quê? Porque você está negando fatos. Coisas realmente aconteceram e você se recusa a acreditar. Então você tem um coração duro, você está indo contra Deus. Essa é a mentalidade mórmon. Sabe qual é o problema? E é por isso que eu criei esse canal há 4 anos atrás, né? Nossa, nem acredito, faz tanto tempo. Mas é por isso que eu criei esse canal, porque os fatos mais importantes, os fatos que formam a base, a estrutura da Igreja Mórmon são: Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo em um bosque e eles o chamaram para restaurar o verdadeiro evangelho sobre a face da terra. Joseph Smith foi levado até as placas de ouro por um anjo vindo do céu, o anjo Moroni. Esse anjo levou Joseph Smith até o Monte Kumori e mostrou para ele onde estavam enterradas placas de ouro que davam conta da origem do índio americano e que tinham histórias de profetas de Deus que viveram aqui nas Américas. Em uma língua chamada egípcio reformado, idioma esse que não existe, mas tudo bem. Um outro fato é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a única que tem o sacerdócio restaurado. Porque Joseph Smith alega como sendo fato ele ter visto João Batista, Pedro, Tiago e João e ter recebido das mãos daqueles seres celestiais o sacerdócio.
autoridade para agir em nome de Deus. Sabe qual é o problema? É que documentalmente, historicamente, todos esses fatos que eu te contei não aconteceram. Não aconteceram. Joseph Smith não viu Deus e Jesus Cristo no bosque como ele alegou ter visto. As placas de ouro nunca foram vistas nem tocadas por ninguém. Sabe por quê? Porque elas nunca existiram. Aí você vai falar para mim, não, mas tem as testemunhas lá no livro de Mormon, né? Se você acompanha meu canal há mais tempo, você vai entender, você vai lembrar que Graham Palmer, no livro An Insider's View of Mormon Origins, ele explica o que significa o termo com os olhos do espírito. O significado desse termo no século XIX, naquele meio em que Joseph Smith vivia, entre caçadores de tesouro, como ele mesmo era um deles, né? Então as testemunhas viram com os olhos do espírito, viu? Aquelas placas. Elas não foram vistas porque elas não existiram. Sacerdócio restaurado? Aquela história Joseph Smith inventou. Em um momento da fundação da igreja, do processo de fundação da igreja, em que ele estava sendo duvidado por muitos membros, porque o fato dele ser um charlatão e um falso profeta estava ficando evidente demais. Então ele veio com essa história maravilhosa de que seres celestiais o visitaram e deram a ele o sacerdócio. Então muitas pessoas que estavam já se rebelando contra ele, voltaram a acreditar nele. Eu te falar essas coisas é uma coisa, né? Eu te falar tudo isso é uma coisa. Outra coisa é você estudar em fontes que te mostram documentos que provam tudo isso como sendo fatos, né? O fato dele não ter visto Deus, de não existir placa de ouro, de não ter existido restauração do sacerdócio, tá? Você pode escolher ficar na ignorância e não estudar e descobrir tudo isso, né? E você pode ficar usando somente a tua fé e vivendo pela fé, que esse é o grande convite do mormonismo, você precisa viver pela fé, né? Ou você pode, então, escolher o conhecimento e decidir se você quer continuar na igreja pela tua fé, nas coisas boas que ela tem, mas sabendo que tá tudo muito exagerado ali, ou você pode simplesmente sair dela em nome da verdade. Por que eu tô te falando tudo isso? Eu tô te falando tudo isso porque eu passei 35 anos da minha vida mentindo para as pessoas. Eu passei 35 anos da minha vida prestando testemunho na primária, em reuniões de testemunho na sacramental, em aulas e na minha missão de tempo integral, que durou 19 meses porque eu estendi um mês a mais. Eu menti para as pessoas que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu menti para as pessoas que o livro de Mormon é baseado em fatos reais. Que ele foi escrito em egípcio reformado por profetas antigos que viveram nas Américas, de 600 anos antes de Cristo ou 400 anos depois. Eu afirmei para as pessoas que o livro de Mormon dá conta da origem do índio americano. Eu menti para as pessoas e afirmei e testifiquei que Jesus Cristo visitou as Américas aqui após a sua ressurreição. Acontece que nada disso é verdade. Eu já falei para você aqui várias vezes de um antropólogo ex-mormon chamado Thomas Murphy. Ele fez um estudo maravilhoso da genética do livro de Mormon, do DNA do livro de Mormon, tá? E eu contei para você aqui, traduzi algumas frasezinhas só do estudo dele, e a gente conversou sobre isso. O André Ventura, querido, né? Beijo, André. Ele traduziu para a gente o documento inteiro e disponibilizou online gratuitamente, né? Tá na descrição dos meus vídeos o link para você acessar a tradução desse trabalho maravilhoso que Thomas Murphy realizou. Mas agora um outro ex-mormon querido, viu? Engraçado, uma figura. Já conversei com ele várias vezes não, algumas vezes, né? Por vídeo. O nome dele é Lucas Dias. Ele é editor-chefe da Gradus Editora. Editora essa localizada no interior de São Paulo, Bauru. O Lucas entrou em contato com Thomas Murphy, o antropólogo, o autor do estudo original, sobre o qual nós estamos conversando aqui.
E ele pediu autorização para Thomas Murphy para ele publicar no Brasil o livro em português com esse estudo dele, de Thomas Murphy. E é claro que o professor concordou, né? Autorizou. Então, com a ajuda do André, querido, que traduziu esse trabalho, o Lucas, beijo, meu querido. De coração, viu? O Lucas Dias, então, publicou o livro chamado Origem Lamanita, Genealogia e Genética no Livro de Mórmon. Esse livro está à disposição gratuitamente online, é chamado e-book, né? Livro eletrônico que você pode baixar no teu computador, no teu tablet, né? Em quaisquer outros eletrônicos que você use a internet, você pode baixar e pode ler na língua portuguesa o estudo que mostra para você científica e historicamente e eu não vou falar essa palavra porque agora eu não sei, não quero falar errado, né? Mas mostra para você geneticamente, historicamente, que o livro de Mórmon, ele não é um livro baseado em fatos históricos. Ele é uma obra de ficção. O valor dele é puramente místico. Não tem valor histórico nenhum. Ele não é baseado em fatos. Sabe aquele cara que muitas pessoas me chamam, né? Dizem que eu sou ele, Corior. Ele nunca existiu. Nefe, Lamã, Lemuel, Alma. São personagens de ficção. Egípcio reformado é um idioma que não existe. O índio americano é de origem asiática e não hebraica. E tá tudo nesse estudo aqui do livro de Mórmon. Eu vou falar o nome do livro novamente. Origem Lamanita, Genealogia e Genética no livro de Mórmon. Esse livro não foi escrito por mim, nem pelo Lucas, nem pelo André, foi escrito por Thomas Murphy. Coloca ele aí no Google e descobre quem ele é, o conhecimento dele. Tá? Por que eu tô fazendo isso para você? Por que o André se deu o trabalho de traduzir? Por que o Lucas se deu o trabalho de publicar esse livro? Porque nós queremos dividir com você a realidade de que o livro de Mórmon, ele pode até ter um valor espiritual, ou seja, místico. Mas o valor histórico e científico dele é zero. Lembra da cruz de madeira que eu falei no início do vídeo? Uma coisa é eu falar para você que aquela cruz de madeira tem um valor místico, espiritual para mim. Outra coisa é eu afirmar para você que aquela cruz de madeira foi feita pelas mãos de Jesus Cristo. Agora eu tô afirmando para você um fato. Que é mentira. Com o livro de Mórmon a mesma coisa se passa. Uma coisa é a liderança da igreja chegar para você e falar para você que o livro de Mórmon foi escrito por Joseph, pelo dom e inspiração de Deus, tá? Você pode acreditar nisso, tá tudo bem. E a igreja vai estar sendo honesta com você. Agora, a igreja chegar para você e afirmar que esse livro é um documento histórico, que ele é verdadeiro, amigo, é muita cara de pau. Já que eles não têm a coragem moral para fazer isso, então nós estamos fazendo. Esse time, né? Vamos dizer que Thomas Murphy, eu, com um pedacinho só bem pequenininho, uma participaçãozinha, né? Em divulgar aqui para você, e o trabalho incrível que o André e o Lucas fizeram. Tá bom? Se a gente conseguir decifrar entre espiritualidade ou misticismo e fatos, vai ser tão mais difícil tirarem vantagem da gente. Nossa, nem te conto. Tá bom, meus queridos? O link para esse livro está na descrição do vídeo, tá? Boa sorte nas tuas pesquisas. Espero que você adore este trabalho tanto quanto eu adorei. Eu vou ler ainda ele todo em português, mas eu já gostei do que eu vi. Eu dei uma passadinha assim, né? Uma folheada eletrônica e tá muito bonito, muito profissional o trabalho do Lucas. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.